mas eu quero convidar você a ler a Bíblia comigo, Isaías 61, do verso 1 até o verso 3. Apesar de ser um texto muito conhecido da Bíblia, e eu quero louvar a Deus por aqueles que nos visitam, estão aqui, vieram motivados, convidados também pela Gabriela, né? Tem suas amigas ali, eu fiquei muito feliz e honrado em tê-las aqui, quero registrar aí. Mas diz a palavra do Senhor ao meu, ao teu coração, ao coração da igreja esta noite: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Você crê nisso, irmão? Amém? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhe dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, ou para a sua glória. Amém? Repete comigo assim, levante sua mão direita e repete comigo assim: o Espírito de Deus está sobre mim, e eu tenho uma unção para glorificar a Deus. Amém? Essa é uma verdade para nós. Como igreja, cremos que o Espírito do Senhor está sobre nós, e Deus tem nos dado uma mensagem, uma pregação, um encargo, que não é um cargo. Um encargo é algo que eu tomo pessoalmente para poder cumprir aquele pedido que me foi feito. Um encargo é feito dessa maneira. E nós temos essa mensagem tão linda, a partir da presença do Espírito Santo de Deus, de pregar boas novas, de anunciar o ano aceitável do Senhor, de fazer com que pessoas mudem de ambientes de tristeza para ambientes de alegria, pessoas mudem de ambientes de prisão para ambientes de liberdade. Olha, tudo isso Deus tem nos dado para fazer e para pregar. Contudo, nós temos visto uma força que é contrária a tudo isso que a gente está vivendo. Tudo que Deus criou com um propósito ou com um princípio. Tudo que Deus criou para que algo fosse cumprido. Eu gostei muito, num dos nossos GECELs, ali no Goia, junto com a irmã Bianca, Gleise e outros que estavam ali, uma revelação que Deus nos deu a respeito da própria criação. E disse Deus: façamos o homem conforme, e disse Deus: haja luz e houve luz. Deus nos conduz em processos. Repete comigo: Deus nos conduz em processos. Agora a gente precisa entender os processos do agir de Deus na nossa vida. Tudo que Deus criou com um propósito, desde as coisas mais simples até as mais complexas, Ele fez com um propósito. Deus te criou com um propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você: Deus não criou você para você mesmo, Deus criou você para Ele. Você foi criado para cumprir um propósito para Deus. Todavia nós temos visto uma desconstrução do belo. Você está percebendo isso, ou só eu? Talvez, né? Uma desconstrução do belo. Hoje existe uma indústria que trabalha constantemente a fim de destruir tudo que é belo. E essa indústria faz você comprar uma calça rasgada e chamar a calça da rasgada de calça nova. Olha, você compra uma calça rasgada, toda rasgada. Alguns pagam 500, 300 conto numa calça velha rasgada. É uma desconstrução do belo, e todo mundo diz que isso é chique. Tem uma empresa de beleza, que eu não vou falar o nome porque eu não tenho grana para bancar o processo, que lançou uma bolsa que não passa de uma sacola de lixo com a sua marca.
Quanto? 1.200. Uma sacola de lixo. Inclusive, se você quiser comprar, eu tenho umas 10 lá em casa. E ainda dou desconto. 1.000 pode levar. Tranquilo. Porque é uma indústria de desconstrução do que tudo que é belo. Tudo que Deus criou de belo, sabe, é desconstruído, é desatado, desfeito. A família que foi criada com tanta beleza, como homem e mulher, macho e fêmea. Hoje existem todo tipo de família. E eu não sou contra a família. Mas é claro que existe uma estrutura familiar original, proposta por Deus. O meu sobrinho fez a tese do TCC dele, foi a importância da figura masculina na educação infantil. Porque ao longo do tempo somente as mulheres se dedicam à educação e os homens não. E nunca foi tão necessário haver homens na educação infantil, porque nunca foi tão ausente a presença de um homem dentro da casa. Nunca foi tão necessário ter homens na escola, porque os homens não estão em casa. As famílias estão sem homens. Tem algumas irmãs que estão querendo casar, que eu digo, Senhor, faz o milagre, porque está ruim de arrumar homem, principalmente para casar. Tem umas aí que tem que crer no milagre mesmo. E nessas horas, mesmo feio, eu me sinto valorizado. É ou não é? Tá difícil, tem uma galerinha aí que tá passando sufoco. Mas eu não estou aqui para julgar pessoas ou julgar famílias. Mas a verdade é que pessoas estão pagando caro para ostentar uma riqueza de coisas baratas. Tem gente pagando caro para sustentar uma riqueza de coisas baratas. Parece até que, não posso falar outro nome de nenhum, mas aquelas lojas da China habitaram na vida de alguns. Então nós vivemos a inversão de valores. E como testemunho de Jesus, nós não podemos ser participantes de enganos, irmão. A gente não pode ser participante de enganos, nós não podemos promover enganos em uma sociedade corrompida, não. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 15, a igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja não pode ser um lugar onde as pessoas vêm somente para serem consoladas, animadas, sem que elas tenham contato com a verdade. Em João 14:6, Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Essa é uma declaração de Jesus. Como testemunho de Jesus, nós precisamos então ser transportadores de boas notícias, sim, mas nós não podemos omitir a verdade de Deus na vida das pessoas. É verdade que Deus quer fazer muita coisa na vida de muita gente, mas é verdade que a ação de Deus na vida de muitas pessoas tem muito a ver também com a relação dessas pessoas com o próprio Deus. Você não consegue fazer muita coisa na vida de quem não tem relacionamento com você, na vida de quem realmente não tem uma entrega, não te reconhece. Talvez hoje a mensagem não seja aquela tão up como você pode imaginar, mas eu tenho certeza que ela é a mensagem que Deus nos deu para compartilhar como igreja. Não estou falando nem de mim. A Bíblia não diz: conhecereis o pecado e o pecado vos libertará. Na verdade, essa era a proposta do Éden. A serpente é que disse: olha, que nada, o dia que você disse comer, você vai ser como Deus, você vai mandar em si mesmo. Essa era a proposta da serpente no Éden.
Mas a Bíblia vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Repete comigo: o que me liberta é a verdade. Eu não sei você, irmão, mas eu preciso de gente que fale a verdade comigo. Talvez você está tão enrolado na vida porque falta gente que fale a verdade para você. E aí não tem jeito, quem já ouviu vai ouvir de novo, quem não ouviu vai ouvir agora. Que eu me recordo que nós morávamos em Guapimirim, a Noeli entrou no mercado junto com a Camille, que era mais nova. De repente entrou uma moça com uma certa medida de sobrepeso, um aumento de volume, resultante de muita alimentação. Uma gorda, com uma bermudinha que fechava aqui, parecia um saco de batata amarrado no meio. Essa mulher, uns dreads mal feitos. E a Camille fez uma pergunta que qualquer um faria: mãe, será que essa moça não está vendo que ela está feia? E a Noeli, como parte mais sábia da família, porque da família é a parte mais sábia, com certeza, e não tenho dúvida disso, deu uma resposta que eu jamais pensaria. Ele disse: não, é porque ela não tem amigos. Porque se tivesse amigo, alguém ia dizer: não sai assim não, não é legal. Ei, cuidado com quem está te aprovando. Ele pode estar aprovando tua reprovação. Cuidado com quem te aprova o tempo todo. Essa pessoa pode estar aprovando tua reprovação. Essa pessoa, ela se diz amiga, mas ela não é amiga o suficiente para falar a verdade com você. Porque a Bíblia vai dizer, e eu fico com o que a Bíblia diz, que melhores são os beijos, aliás, que melhores são as feridas feitas por um amigo do que os beijos de um inimigo. Eu prefiro ser ferido por um amigo do que ganhar um beijo de um inimigo. Verdade é de que como igreja nós precisamos pregar a verdade, mas nós precisamos pregar a verdade para quem quer ouvir verdade. Porque tem gente que quer ouvir engano, pastores. Tem gente que não quer ouvir verdade, tem gente que quer ser enganada. Tem gente que deseja realmente viver o engano. Não podemos deixar de confrontar o pecado, assim como não podemos deixar de pregar e anunciar a graça. Se nós só denunciarmos o pecado como igreja, nós seremos religiosos. E aí, o estereótipo vai falar mais alto. A roupa, a cor do batom, no caso das mulheres, o estereótipo dos sinais que possam ser feitos. E aí, alcançar ações de Deus se torna meritório. Não, nós não podemos ser religiosos. Mas também, se nós só anunciarmos a graça, nós corremos o risco de promover uma libertinagem ao invés de uma liberdade. Veja bem, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Uma liberdade que não tem limite não é liberdade. Porque toda liberdade tem um limite do outro. Se você só quer fazer a sua vontade sem considerar a vontade dos outros, você não quer liberdade. Você quer libertinagem. Você quer que ninguém te julgue. Afinal de contas, ninguém tem nada a ver com a minha vida. Ninguém paga as minhas contas. E quem quer pagar as suas contas? Estou querendo pagar as minhas. O fato de não ter quem pague as contas, quem paga ou não importa. Não me dá o direito de ofender, de romper limites. Sim, você veio para um culto. Sim, você veio para uma igreja. Sim, você veio para ouvir uma palavra. Sim, você veio para ouvir verdade. É verdade que Deus tem promessa para nós? É verdade.
Mas existe uma condicional: permanecermos nele. 1 João capítulo 2, verso 17 vai dizer: o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. É verdade que Deus tem restituição para nós? É verdade. Mas nós precisamos nos tornar filhos, agir como filhos. Nós precisamos voltar para casa como filho pródigo. Nós precisamos cair em si e dizer: cara, o que eu estou fazendo não está legal, o que eu estou fazendo não está me conduzindo para o que eu desejo, eu estou fazendo tudo o que eu quero e continuo infeliz, porque não fomos criados para fazer a nossa vontade, mas a vontade de Deus. Não tem como ser feliz fazendo só a sua vontade, entenda isso. A verdadeira felicidade é saber que estou fazendo a vontade de Deus, porque a verdadeira felicidade e alegria de um filho é honrar um pai. É verdade que Deus deseja que todos sejam salvos? É verdade. Mas é necessário nascer de novo. Essa foi a conta dada por Jesus para Nicodemos. Deus abençoe, vai com Deus, não atropela ninguém, pelo amor de Deus. Esse tem um chofar forte. Essa foi a palavra de Jesus dada para Nicodemos, doutor da lei, vivendo ali. Hoje em dia, irmãos, nós temos tratado algumas pessoas cristãs até dizendo assim: você tem certeza da salvação? E alguns não têm, porque necessário é nascer de novo. É verdade? É verdade que Deus tem prosperidade para nós? É verdade. Mas precisamos praticar o princípio da honra. Ninguém prospera sem honrar. E quando eu estou falando honrar, não estou falando só de dar dízimo e oferta, é de ser honesto nas suas contas. É de ser honesto nas suas contas. É de perceber o que é do outro e o que é seu, e ficar com o que é seu. É verdade que Deus é Pai, Deus é bom, Deus é justo, mas isso não anula o fato de que Ele é fogo consumidor, justo juiz, e que retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso também é verdade. Certa vez alguém chegou para um pregador e disse: coloca a mão na minha cabeça e me transfere essa unção que você tem. O pregador sorriu para ele e disse: pô, cara, tu está querendo em um segundo o que eu levei 10 anos para construir? Porque a unção é algo que eu celebro, que eu cuido, que eu faço crescer. Eu creio em sobrenatural, eu creio em milagres, mas eu creio que tudo isso gera a partir de um ambiente. Porque se Deus não precisasse de ambientes para se manifestar, Ele não teria criado o Éden. Se Deus não precisasse de ambientes para se manifestar, Ele não descreveria lá no texto bíblico dizendo: e chegando à plenitude dos tempos enviou o seu Filho. Porque Deus gera ambientes, e Deus essa noite está gerando um ambiente na sua vida para dizer: ei, eu quero muito fazer todas essas coisas na sua vida. Mas a verdade é de que tudo isso vai acontecer também se você fizer a minha vontade. Já indo para o final, porque realmente eu não vou demorar hoje. A graça sempre vai dizer: é possível. Repete comigo: é possível. A graça sempre vai dizer: é possível. Por parte da graça de Deus, nós sempre vamos receber: é possível. É possível viver um novo começo. Pela graça de Deus sou o que sou. E a graça de Deus não foi vã. Antes trabalhei muito mais, não eu, mas a graça de Deus comigo. O apóstolo Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios capítulo 15. É possível. A graça sempre vai dizer: é possível viver um novo começo.
Eu acabei de apresentar meu neto e me perdoe novamente fazer menção de mim mesmo. Mas eu nunca imaginei isso. Mas a graça disse: é possível. É possível. Eu quero dizer para você, cara, aquilo que você acha que é impossível, Deus está dizendo: é possível em mim. Em mim é possível. Talvez você está tentando em outro lugar e Deus está dizendo assim: em mim é que é possível. Isso não vai ser uma coisa de médico, não vai ser uma coisa de patrão, não vai ser uma coisa... Não, vai ser em mim. Em mim você vai encontrar isso. As coisas mais difíceis que você pode encontrar, elas são encontradas em Deus. Elas podem ser encontradas em Deus. É possível viver as promessas? Sim, a graça vai dizer: é possível viver as promessas. Afinal de contas, nós transportamos a promessa, amém? Diga a pessoa que está ao seu lado: você tem uma promessa. Não, mas diga olhando nos olhos dela, mesmo com fé, dizer: você tem uma promessa. A Bíblia vai dizer que agora que eu tenho essa promessa, eu tenho que guardar esse tesouro em vaso de barro. Ei, o que tem valor não sou eu, é a promessa que Deus colocou sobre mim, é a proposta de Deus, é o propósito de Deus. E Ele preferiu colocar em alguém frágil, um vaso de barro como eu, limitado. E o trabalho de Deus é que você viva as promessas para que a glória seja dele, não sua. Mas tem muita gente limitando a promessa, não vivendo a promessa. Mas eu quero dizer uma coisa para você: não importa se você está vivendo a promessa ou não, ela está em você. Ela está em você. Existe uma promessa de Deus em você. E eu preciso conhecer essa promessa, caminhar nessa promessa, olhar para essa promessa, viver a promessa. Eu preciso dizer: Deus, o Senhor um dia disse que eu seria. E agora você precisa caminhar na direção. Eu já expliquei aqui algumas vezes, mas eu vou explicar de novo. Tem gente nova aqui, eu sempre repito. Como é que Deus trabalha? Deixa eu te explicar como é que Deus trabalha. Ele primeiro pega você e, sem você merecer nada, te leva até onde você quer. Amém? Graça. Pura graça. Você olha e diz: quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, tu está aqui, para o profeta entregar. Vai dar... De repente, ele faz que nem fez com os discípulos lá no Monte da Transfiguração. Apaga a luz e diz: esse aí é meu filho, a ele ouvi. Aí o que ele faz? Te volta tudo no começo. Por que Deus te levou para lá e agora te voltou para o começo? Porque Ele primeiro queria te dar o que é que você precisa buscar. O que Deus queria te dar era uma visão do teu futuro e o que Ele está querendo te dar. Agora é você que vai trabalhar com Deus para viver esse futuro. Você está entendendo? Por isso que a Bíblia vai dizer que Deus, que Jesus morreu antes da fundação do mundo. Antes. Ou seja, o plano já estava lá. Antes da fundação do mundo. Quando Deus estava escrevendo a história lá, dizendo: meu filho vai morrer na cruz, vai ressuscitar e tal. Está feito aqui? Tá. Agora vamos botar em prática. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Deus não está atrasando as suas promessas. Ele está colocando você na direção delas. Ele está te colocando no caminho delas. Ele está te levando para elas. Mas você precisa discernir que o caminho nem sempre vai ser o teu caminho. Irmãos, parece que Deus é um pouco irônico. Na eternidade eu acho que eu vou rir muito com Ele. Eu vou dizer: pô, o senhor naquele dia, brincadeira. Eu fico imaginando Jesus falando comigo: você viu, rapaz, você me deu um trabalhinho, maluco. Eu acredito num Deus que fala conosco, num Deus que é pessoal, que me conhece no íntimo, sabe tudo que eu preciso. Mas a verdade é de que essas promessas que eu tenho para viver em Deus, eu preciso vivê-las na fé do Filho de Deus.
Sim, a graça sempre vai dizer que é possível. É possível ser abençoado e próspero no seu trabalho. É possível, mesmo sendo honesto, prosperar nesse país. É possível. A graça sempre vai nos dizer: é possível. A graça vai dizer: é possível você ter uma aliança com Deus, apesar de você e eu sermos infiéis. Ele permanece fiel. Mas se a graça diz é possível, a verdade diz é preciso. Repete comigo: se a graça diz é possível, a verdade diz é preciso. Eu preciso entender essa correlação, porque há equilíbrio. Qualquer coisa a mais, irmãos, é ruim. Comer demais é ruim, comer de menos é ruim. Tem uma doença chamada glutonaria de quem come demais. E para quem come de menos? Como é que é? Anorexia, não é isso? Anorexia. Então, como viver saudável? Viva com equilíbrio. Viva com a graça, mas viva com a verdade também. Viva na graça, mas viva com a verdade. Porque Jesus declarou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para ter vida com Jesus, tem que ter cara para encarar a verdade. E a verdade sobre você mesmo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que é em Cristo Jesus, que nos dá a vitória. Então, se a graça diz é possível, a verdade vai dizer é preciso. É preciso mudar de atitude. É preciso. Uma das coisas que eu aprendi muito cedo no Evangelho: se você não quer ver a mesma paisagem, não passe pela mesma rua. Amém? Você pode dizer para a pessoa que está ao seu lado isso? Se você não quer ver a mesma paisagem, não passe pela mesma rua. A minha esposa sempre disse que é perigoso abrir parênteses, mas eu vou abrir um rapidinho aqui. Irmãos, o que eu vou dizer, respeito a todos, quero pedir perdão para quem discordar, mas eu detesto jiló. Pensa numa comida que não me anima. Vão em casa comer jiló? Tá maluco? Eu vou lá, me chama para comer uma picanha. Jiló, você é doido? Eu não gosto de jiló. Não gosto. Mas repete comigo: tem gente que gosta. Até na minha casa, inclusive. De vez em quando eu me sinto então jiló. Porque se um aleluia é tão grande desse, irmão, diz pois. Porque o que eu vou falar logo em seguida: ei, o seu problema não são pessoas. Seu problema é mau gosto para pessoas. Está entendendo? Porque tem gente que acha: a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano, a culpa é... Não, irmão, o problema é seu. Você que tem mau gosto para gente. Você tem mau gosto para amigo, você tem mau gosto para namorado, você tem mau gosto para namorada, você tem mau gosto, pô. Então a solução é mudar o gosto. Mude a sua atitude. A verdade sempre vai dizer é preciso. É preciso não negociar princípios. Tem facilidade que vem, que parece que é fácil na hora, mas depois o preço é alto. O custo é alto. Mas está todo mundo fazendo. Não negocie princípio, não venda seu voto, pelo amor de Deus. Crente não vende de voto. Crente não está, negociando para poder colocar político em lugar nenhum. Não venda seu voto, é uma questão de princípio. O púlpito da igreja não é palanque para político. Então não venda seu voto.
Mas ele vai me dar um emprego. Não venda, você vai ser um escravo dele. Vai ter que fazer as reuniõezinhas todas dele, vai ser obrigado a ir. E não importa se é aniversário do seu filho ou não, tu tem que ir. E a culpa é sua, que escolheu esse cara para botar lá. Então não negocie princípios. Estude, se esforce, aprende. Deus vai te fazer prosperar sem precisar de homens. Porque isso é a verdade. É verdade. A verdade sempre vai nos dizer: é preciso ser grato pela provisão. Deixa eu te dar mais uma chave, que hoje eu estou cheio de chave, parece até São Pedro. Hoje estou cheio de chave, vim com os moldes de chave aqui. Tem gente que não prospera porque não é grato pelo que tem. Você está entendendo? Porque quando chegaram para aquela mulher, e eu fico com essa mensagem no meu coração, né? Que tu tem em casa? Tua serva não tem nada, senão um pouco de azeite. E era tudo que Deus precisava para fazer o milagre. Irmão, em nome de Jesus, para de murmurar. Em nome de Jesus, para de reclamar da sua casa, da sua bicicleta, do seu... Para de reclamar, meu. Porque a falta de gratidão não produz abundância. A falta de gratidão só produz escassez. Quem não sabe ser grato pelo que tem, nunca vai se fartar. Irmão, entenda uma coisa: por mais que você ganhe, nunca será suficiente. O cara compra um Fusca, um veículo. Ele compra um Fusca, está feliz com o Fusca. Depois que ele comprou o Fusca, ele diz: rapaz, precisa de um carro melhor. Aí compra um outro melhor, que é um outro melhor. Ele prospera a ponto de ele dizer assim: caramba, estou com um carrão. Ele começa a olhar para os outros carros. É assim ou sou eu? Então a gente nunca se farta. Se a gente for no nosso padrão, nunca está bom. Sim ou não? Estou falando com alguém aqui, me ajuda a pregar, amém? Amém, querido? No nosso padrão nunca está bom. Mas o padrão de Deus é gratidão. Toda vez que eu agradeço a Deus, a Bíblia diz que Jesus deu graças. 5.000 pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. O cara ainda tem coragem de dizer: graças te dou. Resultado: multiplicação. Mas se ele diz: essa merreca não vai dar para nada, pronto, não ia dar. Diga a pessoa que está ao seu lado: seja grato. Tem processos que Deus coloca na nossa vida que é para nos curar. E em algum momento vai ter até algum tipo de dor. Não porque Deus quer, mas porque faz parte do processo. O processo vai nos conduzir a isso. Então, sim, a graça quer me dar a promessa, a provisão, mas também a verdade vai dizer: seja grato. Seja grato para com Deus, que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você, sendo nós pecadores. Seja grato a Deus. A graça vai dizer sempre que é possível ser salvo, mas a verdade vai dizer: é preciso ser fiel. Irmãos, eu não creio que Deus tem filho predileto. Eu não acredito. Eu não creio em filhos prediletos. Não acredito. Deus é o pai, e nós que somos pais, apesar dos filhos não acharem isso, porque todo filho do meio acha que ele é o rejeitado. Todo filho do meio se sente assim. Ele se sente assim: papai só olha para... Aí, se é o caçula, é o caçula. Se é o mais velho, é o mais velho. E ele diz assim: eu acho que eu sou adotivo. Síndrome de filho do meio.
Eu tenho um lá em casa. Amém, queridos? Mas a gente mesmo não prefere ninguém. Viu como é que nada? Seja liberto em nome de Jesus essa noite. Sai dele. A gente prefere todos, quer dar para todos, suprir a todos, mas cada um tem seu perfil, sua natureza. Mas uma coisa eu também tenho certeza, e isso é verdade: os filhos obedientes se dão melhor. Deus não tem filho predileto, mas tem filhos obedientes, e os obedientes se dão melhor. Os obedientes acabam prosperando mais, acabam conseguindo umas coisas, sim. Por quê? Porque afinal de contas são obedientes. Existem coisas. Ei, mais uma chave aqui. Hoje está demais. Aí, mais uma chave. Existem coisas que são ordinárias, mas as extraordinárias são só para os extraordinários também. Ninguém vai viver o extraordinário fazendo o ordinário. Ninguém vai viver o sobrenatural fazendo o natural. Ninguém vai viver alguma coisa além de uma medida fazendo sempre o mínimo. Diga a pessoa que está ao seu lado: não faça o mínimo, que assim você vive o máximo. Não faça o mínimo, porque assim você vive o máximo. Mas fica de pé só para a gente pensar que está acabando. Se você puder sair daqui com essa mensagem, eu te agradeço. Todas as vezes que a graça nos disser é possível, a verdade vai dizer é preciso. Escreve lá no teu hashtag no seu Instagram: quando a graça disser é possível, a verdade vai dizer é preciso. Agora, pessoal da mídia, me ajuda aí. Romanos 6:1. Já separou o louvor aí? Tá. Desculpa atrapalhar vocês. Pode ficar no mesmo tom aí da canção. Romanos 6:1. Nós vamos ler até o verso 23, tá bom? Lê comigo e eu vou fazer o apelo final. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente mais ainda? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Diga a pessoa que está ao seu lado: Deus tem uma vida nova para você. Novidade de vida. Porque se formos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente, como eu gosto dessa palavra, irmão, certamente, isso me dá, certamente seremos também a semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Ei, Deus tem libertação de pecado para você essa noite. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre.
A morte já não tem domínio sobre... irmão, não sei se você entende isso. Os ambientes de morte não têm domínio sobre você. Você entra em lugar, sabe aquele lugar carregado? Então, você é o cara que não sai carregado. Você é o cara que faz o descarrego do lugar. Você crê nisso, amém, irmão? Crê nisso? Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu, para que o pecado, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Portanto, não permitam, é uma escolha, uma decisão, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado, como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte, irmão, pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam os vossos membros a si mesmo, como instrumentos de justiça de Deus, porque o pecado não terá domínio sobre você, pois vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você pode aplaudir o Senhor? Você não está debaixo da lei, está debaixo da graça. Ninguém pode me forçar a pecar. Eu tenho autoridade para dizer não. Jesus Cristo me deu poder para dizer não. Se aquele namorado quer transar com a menina sem casar, ela tem autoridade para dizer não. Nesse corpinho aqui, só depois de aliança no dedo. Tem autoridade para isso. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que conduz à justiça. Nós vamos até o 23. Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês não vieram a obedecer de coração a forma da doutrina que foram entregues. E, uma vez libertos do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês, assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça que leva para a santificação. Deus espera que você seja santo. O que Deus espera de você é santidade. Devoção sem santidade é só religião, porque toda devoção vai exigir uma obediência. Mas vamos para o final. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação, e o fim, neste caso, é a vida eterna. A graça, ela sempre vai dizer: você pode, é possível. Mas a verdade sempre vai dizer: é preciso. Você saiu da sua casa, veio até aqui, a busca de algo, e eu acredito firmemente
que Deus está dizendo para você: é possível. É possível. Mas ao mesmo tempo a verdade está dizendo: mas você precisa. Você precisa mudar a sua atitude. Você precisa mudar o seu entendimento. Você precisa. Não porque é uma exigência de Deus, mas é uma exigência sua, para que você possa viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então essa noite eu quero desafiar você, enquanto cantamos a última canção da noite, a tomar uma postura de renúncia de todas as coisas que não agradam a Deus na sua vida. Não pense você que antes de estar aqui pregando para você, eu não tive que ir diante de Deus para renunciar a alguma coisa. Não pense você que quem está pregando é um perfeito, mas é alguém que entendeu de que se eu vivo na graça, eu preciso viver em concordância com ela. Eu tenho vontade de pecar todo dia, irmão. Se você nunca ouviu de um pastor isso, me perdoe então. Todo dia eu tenho vontade de pecar, todo dia. E algumas vezes até peco, por palavra, forma de agir. Mas tem pecados piores também. A vontade vem. Mas eu não sou escravo do pecado. Eu sou escravo da justiça de Deus. E eu posso dizer: eu escolho Deus. Não, eu escolho Deus. Não, eu escolho Deus. Se você essa noite está aqui e quer se posicionar diante de Deus, enquanto cantamos essa canção, dizendo: Senhor, eu sei que é possível, mas eu sei que eu preciso. Então eu estou vindo aqui dizer: eu preciso fazer isso, e eu vou fazer. Se você tem coragem de tomar uma decisão dessa, sai do seu lugar. Não importa se você é crente, batizado, se não é, não importa. O meu convite aqui para você é para aquilo que você entende que você precisa abandonar para viver uma vida extraordinária com Deus. Então vamos cantar essa canção em nome de Jesus. E você pode estar vindo.